Bem, muito bom dia a todos. Satisfação de abrir essa sessão de defesa pública da dissertação de mestrado do pós-graduando Rodrigo Humberto Flauzino. Então, eu passo a palavra aí para o Rodrigo para fazer, então, a sua apresentação oral do trabalho. Bom, pessoal, então, bom dia. Muito obrigado pela presença de todos. Todos me conhecem, eu sou o Rodrigo, sou pedagogo aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e também sou aluno de pós-graduação do programa de Clínica Médica. O meu trabalho versa sobre as percepções de participantes de atividades de desenvolvimento docente, centradas na avaliação do estudante de graduação das profissões da saúde, sobre os efeitos na sua atuação docente e em práticas institucionais. Esse mestrado foi orientado pelo professor Dr. Luiz Ernesto Troncon e teve a co-orientação da professora doutora Maria Paula Panúncio Pinto. Nós partimos já do pressuposto, né, que na atualidade a avaliação do estudante ela é um processo de colheita, análise e interpretações das informações que incidem sobre o desempenho nos domínios, nos vários domínios que precisam ser abarcados no campo educacional, que tem relação com o conhecimento cognitivo, com o psicomotor ou de habilidades práticas e procedimentais, ou também relacionado ao âmbito, ao domínio afetivo, ao profissionalismo. A esse conjunto integrado de domínios, nós chamamos de competências e habilidades. Dada a importância grande que a avaliação possui no campo educacional, ela possui algumas finalidades. Ela serve tanto para o progresso do estudante, para a gente saber qual vai ser a sua evolução durante a sua graduação, e a isso nós chamamos de avaliação somativa. Ela serve também e tem uma característica importante, que é fomentar a aprendizagem, contribuir para que o estudante ele também reconheça as necessidades de avanço nesse seu caminho formativo, e isso é chamado de avaliação formativa, e também serve como um aperfeiçoamento do processo educacional, e a isso nós damos o nome de avaliação diagnóstica. Nós centramos muito o trabalho na avaliação formativa do estudante, esse foi um pedaço grande dessa pesquisa, porque nós entendemos que ela tem sido crescentemente reconhecida como um dos elementos mais estruturantes e importantes do processo educacional. A avaliação do estudante, a avaliação formativa do estudante, ela é exercida, sobretudo, por meio de feedback, por meio de devolutivas que você faz sobre esse desempenho ao longo dos cursos, mas ela necessita também do desenvolvimento de técnicas específicas para aumentar a sua efetividade, o seu alcance em relação ao aprendizado do estudante, e tem tido uma preocupação global em criar condições para que ela seja praticada da melhor forma possível, com maior frequência, com maior efetividade, em todas as etapas dos cursos de graduação, de forma mais uniforme, ao longo de toda essa trajetória. Bom, em relação a um outro conceito que nós trabalhamos também ao longo dessa pesquisa, é um conceito emergente no campo educacional, que é o da avaliação programática, que se trata de um conjunto de ações diversificadas realizadas ao longo do curso, mas essas ações elas são coordenadas e se desenvolvem em diferentes momentos. Elas compõem um verdadeiro programa e visam o cumprimento dessa melhor forma possível das várias funções da avaliação do estudante. A avaliação programática, ela dá um destaque maior para a avaliação formativa, para o acontecimento dela de maneira mais recorrente e sistematizado. Para isso, ela, como característica da avaliação programática, ela requer também uma grande responsabilidade institucional, ela requer o incentivo à criação de comitês que também serão mais responsáveis por essa avaliação, por avaliações mais integradas com um conjunto de disciplinas ou unidades curriculares dos professores, com fomento ao desenvolvimento docente. Ela pede para que o feedback seja mais sistemático e recorrente ao longo do ensino e exige essa alta demanda
por desenvolvimento docente, seja interno, seja externo à instituição. Seus resultados são sempre utilizados para orientar a correção de deficiências e o reforço do aprendizado do estudante, que é o interesse maior, bem como estimular essas capacidades de reflexão, seja no corpo docente, mas principalmente para o estudante de graduação. Nós tínhamos algumas impressões prévias quando nós realizamos esse trabalho e fomos investigá-las, né? Para nós, os cursos de graduação das profissões da saúde no Brasil ainda tem um pouco envolvimento institucional relacionado à questão da avaliação. A responsabilidade é muito concentrada pelos professores nas disciplinas, falta um elo ali de ligação entre aquilo que acontece durante as disciplinas, durante o próprio curso. Há um enfoque grande no domínio cognitivo, então nessa ideia de valorizar mais o conhecimento ou a memorização, né, os conhecimentos adquiridos, a predominância ainda da função mais formativa, aquela do passa ou não passa. A avaliação formativa ela é menos frequente e as práticas de feedback elas são mais escassas. Aqui na Faculdade de Medicina, nós contamos com o Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino, o CDDE, e ela teve uma linha de pesquisa com foco no preparo de professores e gestores dos variados cursos para avaliação programática institucional. A avaliação programática, então, é essa maneira de melhor executar a avaliação do estudante, de maneira geral, e valorizar a avaliação formativa. Em 2018, a faculdade, o CDDE, foi contemplado com um financiamento internacional de uma agência de fomento norte-americana. Ela concorreu e ganhou esse LAG, Latin American Grants, e uma das características desse projeto é que ele tinha que ter uma grande abrangência nacional, um largo alcance. Então, foi aí que nós passamos a cuidar desse público-alvo, né, em formato de várias oficinas, atingindo diferentes regiões e diferentes instituições do Brasil, desde a Escola Baiana de Medicina, na Bahia, até o FMG, a própria FMRP, São Carlos, PUC, Unicamp, Unesp, e lá no Rio Grande do Sul, a UPF. Portanto, foram 3 regiões abrangidas, teve esse grande impacto de âmbito nacional o estudo, 9 instituições, foram realizadas 11 oficinas de desenvolvimento docente, em 30 cursos diferentes, em 30 cursos de graduação, de 12 naturezas diferentes, e o que abrangeu 359 docentes e gestores de todos esses locais. Saindo um pouquinho dos números e mostrando as pessoas, essa foi a primeira oficina, ela foi chamada de oficina centralizada, foi realizada aqui em Ribeirão Preto com os líderes locais, então todas as instituições participantes estavam aí representadas por seus gestores. Ela aconteceu já no finalzinho de 2018, e toda essa turma aqui são as várias oficinas pelas quais os facilitadores do CDDE foram passando o Brasil afora, e a gente chamou de oficinas descentralizadas. Como justificativas, nós temos que sobre a importância da avaliação formativa e o uso do feedback, por eles têm sido valorizados cada vez mais e recomendados como elementos que estruturam os cursos de formação nas profissões da saúde. Há uma discussão atual sobre a avaliação programática como esse modo mais institucionalizado de você articular a avaliação formativa. A literatura sobre o tema aqui no Brasil, nós vimos que ainda é escassa, é um campo a ser explorado, e o projeto LAG, ocorrido de 2018 a 2020, liderado pelo CDDE, ele criou essa oportunidade ímpar para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. Como objetivo geral, então, dessa pesquisa, a ideia foi explorar as percepções de gestores e professores de diferentes cursos de graduação das profissões da saúde, de várias instituições brasileiras, sobre os efeitos da participação em atividades sistematizadas de desenvolvimento docente, sempre com foco na avaliação do estudante. Específicos foi explorar as condições gerais dos cursos relacionados à organização da avaliação dos estudantes,
o conhecimento dos professores e gestores relacionados à temática da avaliação, sempre com ênfase na avaliação formativa, as práticas docentes na avaliação, né, o que eles realizavam em cada uma dessas localidades, os métodos empregados nos cursos para avaliação dos estudantes, nos vários domínios do conhecimento, da aquisição de habilidades, competências práticas e do comportamento profissional. Quisemos também saber a existência ou não de equilíbrio na prática entre as avaliações de finalidade formativa e somativa, como isso se dava nos cursos, e o nível de domínio de técnicas de feedback aos estudantes pelos professores dessas diferentes instituições. Como métodos, o desenho, né, tratou-se de um estudo exploratório descritivo, que ele abrangeu técnicas tanto qualitativas de análise, tanto quantitativa quanto qualitativa. Ele envolveu duas etapas, uma retrospectiva, na qual nós fizemos uma análise documental de todos os documentos, todos os materiais produzidos ao final de cada oficina, e uma etapa prospectiva com o envio de questionários eletrônicos e entrevistas semi-estruturadas após um ano de realizado as ações de desenvolvimento docente. E isso envolveu, então, os docentes e líderes dessas localidades. Começou lá, então, em 2018, com a oficina centralizada, correu ao longo de 2019 com as descentralizadas, essa etapa retrospectiva. O início do estudo se deu em 2020, com a análise desses materiais, e ao longo de 2020, 2021, até o encerramento agora, os questionários, as entrevistas e essa produção. Teve aprovação pelo Comitê de Ética do Hospital das Clínicas. E para que vocês tenham uma ideia dos instrumentos utilizados, aqui eu apresento todos eles, toda essa gama de instrumentos pelos quais nós fizemos as análises. Eu apresento aqui os N's e a porcentagem relacionada àquele total de 359 participantes. Então, o diagnóstico situacional era um instrumento em que o gestor, antes das oficinas, ele preenchia em questões abertas, falando sobre a responsabilidade pela avaliação, características do curso, predominância de métodos, equilíbrio ou não da avaliação formativa, feedback, e nós demos destaque a esses 3 itens: responsabilidade pela avaliação, equilíbrio e feedback. Uma outra ficha que era aplicada ao final das oficinas era para saber uma avaliação global daqueles eventos formativos. Então, nós fizemos uma análise também da frequência de resposta sobre diferentes itens ali apresentados para os gestores. Um terceiro instrumento também era a ficha de autoavaliação do aproveitamento, para que os professores e gestores contassem um pouco sobre os conhecimentos que eles traziam consigo, né, os conhecimentos já iniciais, e após as oficinas, que tipo de conhecimento havia crescido. Ali nós utilizamos a mediana do pré e pós para fazer essa análise. Na etapa prospectiva, nós tivemos 36 respondentes, 36 gestores respondentes de um outro questionário exclusivo voltado a eles, para saber se havia tido diferenças a partir dos eventos de desenvolvimento docente. Por que ali eu tenho 120? Porque nós enviamos numa fase em que estava ocorrendo bastante transição entre gestões. Então, muitas vezes, o próprio gestor anterior, ele respondia, mas também o seu novo colega de cursos, se apropriou daquele instrumento e também respondeu, e nós tivemos 36 respostas, 120%. O questionário de avaliação também da percepção duradoura desses efeitos após um ano. Nós queríamos saber qual o nível de importância ali que eles ainda atribuíam a essas atividades de formação docente. Então, foram enviados para todos os participantes, 121 responderam, 34%, e a última etapa, as entrevistas sendo estruturadas, com 25 pessoas, o que gerou quase 280 páginas de transcrição. Eu trago aqui os resultados, então, dessa etapa retrospectiva, de uma análise dos diagnósticos situacionais,
da avaliação do estudante, a avaliação das oficinas e a percepção do conhecimento pré e depois das oficinas. Nós destacamos para focar nos objetivos desse trabalho, 3 itens. Então, foram, a partir dos 23 diagnósticos de curso, então 7 ficaram de fora, né? Eles acabaram não chegando ou não responderam, então analisamos 23 deles. E quando a gente perguntava qual a responsabilidade pela avaliação, de modo geral, inicialmente, a grande maioria, 70%, respondeu que estava na mão dos professores ou da disciplina ou exclusivamente daquele módulo e sem articulação. Apenas em 30% ela estava mais compartilhada com outras instâncias. Em relação ao equilíbrio, a existência ou não de equilíbrio em relação à avaliação formativa e somativa, o pessoal respondeu que não. A maioria, 52%, que não, ou 26% apenas que sim. E esses outros têm a ver também com não sabia ainda, precisava de mais estudo, maior investigação. Mas, grosso modo, né, de maneira geral, sim, mais da metade disseram que não. E em relação ao domínio de práticas de feedback, apenas 39%, 39,2% disseram que sim, e a grande maioria não. A gente sempre via que também, apesar desses diagnósticos, havia algumas iniciativas mais isoladas, um movimento de mudança também, para que eles se apropriassem mais sobre os processos existentes ali nas suas instituições. Olhando agora também para a avaliação global das oficinas, nós quisemos saber sobre o nível geral de satisfação imediata ali dos participantes em relação aos diferentes aspectos ali demonstrados, né, desde a organização até as atividades desenvolvidas, e nós vimos uma curva bastante acentuada aqui, deslocada para a direita, onde se concentrou, né, esse conceito de muito bom, de uma alta aceitação pelos participantes dos vários elementos aos quais a gente apresentou e realizou durante esses eventos. Nós também comparamos aqui as medianas entre os níveis de conhecimento auto-percebidos, né, dos participantes. Fizemos uma separação entre aqueles que foram da oficina centralizada, só os gestores, das oficinas descentralizadas. Selecionamos também três tópicos, né, o conhecimento adquirido em relação à avaliação programática, em relação à própria conceito e práticas de avaliação formativa e de feedback, né? Antes, eles registraram, então, o conhecimento que tinham nessa ficha. A ideia apareceu um conhecimento bastante elementar, bastante básico, bastante vago, poucos conhecimentos. E em todos os itens, nós vimos que tanto os gestores quanto os professores tiveram um acréscimo considerado em cada um desses itens sobre os quais nós selecionamos. Também houve um aumento, os gestores tinham maior domínio de feedback inicial, né, chegavam, mas também cresceram, e os professores, de maneira geral, tiveram um salto bastante interessante. Outros resultados ainda agora da etapa prospectiva, como esses questionários que nós enviamos um ano após a realização dos eventos formativos. E aí nós quisemos saber desses gestores as novas percepções sobre responsabilidade, equilíbrio e avanços nos métodos. Depois de respondidos, nós fizemos então a análise e nós vimos que houve uma mudança significativa. Ainda predominou, né, a responsabilidade pela avaliação do estudante ainda totalmente nas mãos de professores ou das disciplinas, mas nós vimos aqui que subiu esse índice para 45%, ela ficando um pouco mais equilibrada. Então, ela é predominantemente responsabilidade daquela unidade, mas já começa a ter um avanço no compartilhamento com outras instâncias da faculdade ou dali da instituição. E antes, ali, como nós vimos nos diagnósticos iniciais, o professor detinha 70% e isso ficou mais equilibrado, né? Também, após o desenvolvimento docente, nós percebemos
grande avanço, assim, foi um resultado que deixou a gente satisfeito com isso, de 70%, dizendo que houve melhora nesse equilíbrio decorrente da participação nas atividades de desenvolvimento docente, né? Se antes isso havia equilíbrio em 26%, subir para 70% mostrou um índice bastante animador. E aqui também, acho que o maior destaque foram para as práticas de feedback. Também houve a melhora decorrente dessa participação nas atividades de desenvolvimento docente. Antes não havia o domínio para 60% e havia o domínio só para 39%, a gente acredita que era um nível ainda baixo, mas isso, na visão dos gestores, eles disseram que o corpo docente e eles próprios viram isso como algo aumentado. O diagnóstico inicial também apresentava uma gama bastante grande de práticas e variados métodos de avaliação, e depois nós quisemos saber se houve avanço nesses referidos métodos, né, ou naqueles que eles também tinham aprendido já nas capacitações. Então, para o domínio cognitivo, houve avanços, todos eles disseram que houve esses avanços decorrentes da participação. Para o domínio cognitivo, mais de 76%, para o domínio das habilidades procedimentais e clínicas, 59%, e para o domínio do comportamento profissional, 60%. As outras variáveis têm a ver com que ainda persistiu necessidade de adequação, houve algumas dificuldades também devido à pandemia, entre outros. Nós aqui também quisemos saber dos 101 participantes, nós conseguimos, aliás, 101 retornos desses questionários, né, dentre os 359 participantes, e aí estava envolvido gestores e demais professores das várias instituições, e nós queríamos saber quais os efeitos percebidos ainda para a sua prática profissional. Aqui nós fizemos a reunião dos itens 4 e 5, que era relacionado se ele achava aquilo algo importante, muito importante, ou se eles ainda consideravam muito importante aqueles conhecimentos que tinham aprendido durante as práticas de desenvolvimento docente. Então, nós vimos altos índices, né, dos 121, 110, mais de 90%, todos na casa de 90% para melhoria na elaboração e aplicação das avaliações, na atualização dos conhecimentos e práticas, na melhoria das devolutivas aos estudantes sobre os resultados do ensino. Também sobre os conhecimentos adquiridos, nós quisemos saber, e os participantes responderam que princípios e finalidades da avaliação do estudante também teve um índice bastante alto, chegou a 95% com a reunião desses dois itens atribuídos. Eu destaco aqui também a provisão de feedback ao estudante, isso cresceu bastante, e a avaliação, o entendimento sobre o significado, a relevância, as práticas de avaliação formativa também foram destaque. E aqui o ranking dos 5 efeitos também sobre a própria prática de avaliação, né? Ali era mais de maneira geral, aqui detalhando um pouquinho mais sobre a avaliação ali na hora que é feita com o estudante. Então, eles tiveram também maior acréscimo na devolutiva dos estudantes, na promoção de discussões sobre a avaliação, na explicação das avaliações. Isso foi bastante percebido. Nós reunimos aqui com um índice também entre 70 a 85, também efeitos importantes que a gente considerou, e foi muito boa. Essas imagens também revelam um pouco dessa sensação ali que era vivida em cada uma das oficinas, porque se falava muito nessa percepção do trabalho com os colegas, conhecimento de suas histórias, de onde você é, que departamento, será que a gente consegue fazer alguma atividade juntos? Percepção da instituição estar mais envolvidas com a formação, o desenvolvimento do sentimento de valorização profissional e maior contato com os estudantes. Agora, os resultados da etapa prospectiva. A última técnica utilizada foram as entrevistas semi-estruturadas, e nós conseguimos abarcar 25 participantes, sendo 15 deles gestores e 10 professores. Isso ocorreu durante a pandemia, então foram entrevistas ocorridas de modo online. Dou destaque aqui, 80% dos participantes dessas entrevistas eram um público feminino.
A maioria também entre 41 a 50 anos, trabalhando com o ciclo clínico ou profissionalizante na sua área de atuação, e estão com experiências na instituição de 10 a 20 anos, 44%. Nós utilizamos aqui para organizar as entrevistas, nós nos referimos a Bardan e Minayo, que trata de uma fase de pré-análise em que você tem contato com todo esse material, uma exploração, primeiro uma leitura flutuante, né, um primeiro contato, depois uma exploração desse material em que você começa a organizar algumas categorias que saltam ali aos olhos e outras coisas que estão mais escondidas, você tenta ir mais a fundo, e na terceira etapa um tratamento dos resultados e inferências sobre aqueles achados. Chegamos a 3 grandes temas. O primeiro, a compreensão que os participantes tinham sobre a avaliação formativa e feedback na formação dos estudantes. O segundo grande tema, os desafios e as necessidades para a implantação da avaliação formativa e de sistemas de avaliação programática. E terceiro, as possibilidades para desenvolvimento dessa avaliação formativa nas instituições e, em decorrência disso, os sistemas de avaliação. É como se fosse, tem uma fala de um dos participantes que era essa, né? As sementes foram lançadas. Aqui eu coloquei o destaque dessas categorias e subcategorias, ideias referidas que foram elencadas. Eu vou dar um destaque apenas aqui, né? Nessa daqui, eles diziam muito sobre uma intuição, a gente não sabia, a gente vem com algo que é preciso sair da intuição e reconhecer mesmo as potencialidades, mas também teve um outro nível que é sobre o que aprendemos. E foi interessante que eles percebiam que muitos já tinham a prática incorporada e bem feita, outros nem faziam ideia, nem nomeavam e muito menos sabiam e tinham uma outra conceituação, e outros ainda tiveram a oportunidade de aprimorar aquilo que já faziam. Também destaco aqui as categorias e subcategorias nesse segundo item, né? Então, os participantes aqui, eles falam, embora com um desejo de que aquilo se realize nas suas instituições, eles marcam bastante que vão ter que enfrentar algumas barreiras. Para que elas se consolidem, algumas barreiras precisam ser enfrentadas com seriedade, correndo o risco de, às vezes, não se efetivar totalmente aqueles processos, ou eles se consolidarem em partes. Então, foi interessante também ouvir. Uma das categorias, ela era uma categoria, mas ao mesmo tempo era um fenômeno pelo qual todo mundo estava passando, né? A gente destacou como uma categoria, mas aqui é um momento que todos atravessaram e que eles chamaram... Ela teve 2 polos aqui. Então, assim, eles diziam muito, né? Se já eram verdes essas discussões, elas frearam ainda mais diante da pandemia. Por isso, a gente reorientou a prática para outras coisas. Por outro lado, também, ao passar pelas atividades de desenvolvimento docente, também se sentiram fortalecidos para lançar luz em outros aspectos. E as possibilidades aqui para o desenvolvimento da avaliação formativa, onde eles dão pistas de como isso pode se realizar em cada localidade, respeitando essa diversidade. Não daria para trazer todas as falas aqui, mas foi um momento muito sensível. Esse daqui eu destaco porque eu lembro de uma participante que disse, né? Eu trouxe, inclusive, para a minha vida pessoal as nossas aulas de feedback. Eu nunca mais falei com a minha filha críticas do jeito que eu falava. Então, foi um impacto bastante sensível ali, bastante profundo dessa formação. Cheguei na discussão, pessoal, vou tomar uma água. Mas a nossa discussão, nós nos baseamos no modelo Kirkpatrick, que é uma estrutura hierárquica dividida em 4 níveis. Esses níveis eles vão se tornando mais complexos a cada medida que você sobe. Ele é um modelo bastante utilizado tanto em programas e treinamentos, programas de formação, quanto em intervenções educacionais. Então, ele avalia desde o nível mais básico, qual foi a reação dos participantes, que conhecimento aquele treinamento, aquela intervenção educacional, no caso, as ações de desenvolvimento docente trouxeram em relação à aprendizagem, os comportamentos que surtiram mudanças e alguns resultados que podem ser sentidos nas organizações ou na vida dos estudantes, do pessoal.
para o nível 1 de reação, nós tivemos que foi altamente positiva entre os participantes, e aqui a organização, né, o destaque que eu dou num diálogo com a literatura, houve uma grande ênfase nessa organização das próprias oficinas, né? Então, elas serviram como programas e intervenções que eram atraentes, isso é referido na bibliografia que a gente pesquisou, porque elas promovem realmente o encontro entre os participantes, momentos de atualização, onde as pessoas se imaginam que estão num caminho certo, especialmente nas profissões da saúde. Houve uma junção ali, uma justaposição bem articulada entre teoria e prática, então, que envolveu a aprendizagem de adultos e características que são próprias dessa fase de aprendizagem, né, na qual aquilo que é ensinado também era possível de aplicar, então isso foi bastante referido. O protagonismo do participante, a interação e a colaboração, porque eram sempre trabalhos feitos em pequenos grupos, mais individualmente, mas depois coletivamente, isso foi bastante referido, e uma característica também da preocupação com o ambiente educacional, não só com o espaço físico, mas as características que estão ali sendo desenvolvidas, né? Por exemplo, um espaço de confiabilidade, um espaço de segurança, um espaço de pertencimento, um espaço em que os professores tinham a voz, e cada região deu o seu tom. Então, também tinha uma característica que era em Minas Gerais, o queijo e a goiabada, mas cada um deles traziam ali a sua própria característica, e eles falavam de um orgulho muito grande quando recebiam as orientações para a montagem daquele espaço do CDDE, mas dando o toque deles, isso conferia orgulho para eles também. Um outro destaque aqui da reação, que apareceu quantitativamente, mas depois pude investigar mais qualitativamente, foi o papel dos facilitadores, de todos os facilitadores, mas tinha um destaque também as figuras importantes ali de quem levava à frente aqueles trabalhos. E na educação em saúde, nós chamamos isso do role model, né? Aquele exemplo, aquele profissional que os estudantes, os outros professores, eles entendem que tem habilidades técnicas e de comunicação, mas também tem qualidades humanísticas que são motivadores, né? Porque inspiram, porque impressionam, demonstram empatia, aprendizado sempre com compaixão e respeito. Então, isso foi muito valorizado nesse nível 1 da reação. Dialogando um pouquinho agora aqui, né, com a literatura nacional, Paulo Freire também diz sobre isso, né? Dizia sobre isso, né? Que existe um outro saber indispensável para a prática docente, que é essa indissociabilidade, a impossibilidade de desunir o ensino de conteúdos da formação ética dos estudantes. Então, mais uma cena ali de que era uma reação bastante positiva nessas oficinas. Subindo um pouquinho o nível em relação aos conhecimentos, nós vimos que gestores tiveram um maior ganho em relação aos conhecimentos sobre os princípios e finalidades ali da avaliação, né? O que leva a crer que esses profissionais eles estão mais à frente do currículo, da gestão nas escolas, então talvez esse conhecimento se justifique por ter sido maior entre eles. Da avaliação formativa, o significado e relevância, gestores e docentes tiveram níveis semelhantes ali de aprendizado, e o que leva a crer que isso circulou mais entre as instituições. E no provimento de feedback, os docentes, em geral, eles apresentaram um ganho maior de conhecimento, o que para nós foi um ponto positivo, porque a gente acredita que são os professores, não que os gestores não estejam, mas os professores estão na ponta desse processo, e o feedback ele era referido como algo, um recurso aprendido, um recurso que não custava caro, e uma vez aprendido pelo professor, ele carregava consigo, e quando bem feito, também tinha um impacto em relação ao estudante que ele percebia ali na hora. Articulando com a literatura, nós sabemos que, então, os programas de desenvolvimento docente, eles melhoram significativamente os conhecimentos e as atitudes. A avaliação formativa, ela tem esses impactos que são consideráveis na aprendizagem, e o feedback, ele tem sido referido também na literatura como um componente que deve compor os programas de desenvolvimento docente, porque eles são altamente aceitos e têm essa efetividade. Também, em nível de conhecimentos, foi interessante ver que eles falavam muito sobre uma tomada de consciência, sobre os processos, sobre aquilo que acontecia nos cursos,
que foi importante reconhecer os variados métodos de avaliação, sobretudo procedimentais e clínicos, e muito demonstrados aqui nessa outra pirâmide, que é a pirâmide de Miller, que percorreu as várias oficinas e falava da aquisição dos métodos onde eles se adequavam melhor em cada domínio, e diziam muito sobre isso ser fundamental para o processo formativo do estudante, o que é referido também na bibliografia, né, na literatura que estudamos. Também destacaram que a avaliação dos estudantes em termos das atitudes é um desafio muito grande, então tem uma variedade de práticas, mas isso na literatura também se diz que realmente é por aí esse caminho mesmo, porque ele gera insegurança quando você fala em avaliar atitudes, tem posições ideológicas, tem a tradição escolar e uma função ainda sancionadora, por isso que é interessante atuar também sobre o avanço nesse domínio. E os participantes referiram muito sobre a importância de ter um nivelamento dos conhecimentos, a partir todo mundo sair da mesma página, todo mundo ter um mesmo discurso, né, e fortalecido ali entre gestores e docentes a partir dos modelos apresentados. Subindo para o terceiro nível dos comportamentos que nós organizamos aí, percebemos nessa análise, né, da discussão, nós vimos que houve mudanças profissionais em relação ao comportamento, então um compromisso maior com a integralidade da formação, tinham discursos no sentido de que antes era passa ou não passa, eu não preciso me preocupar com a formação do estudante, estudou, não estudou, ele faz de novo, e depois isso teve uma preocupação um pouco maior, numa explicitação mais clara dos critérios de avaliação, numa coerência entre aquilo que ensinava e aquilo que era solicitado em termos de avaliação, professores mais confiantes por conta dessa relação que estava mais transparente, os estudantes mais receptivos a devolutivas, inclusive quando isso era um pouco mais crítico em relação ao seu desenvolvimento, mas como o processo estava mais organizado, eles conseguiam transitar melhor nisso, e um rigor nos passos do feedback. Pessoais, como comportamentos, nós vimos relatos assim bastante sensíveis, foi uma parte bem interessante. As pessoas falaram do âmbito familiar, né, desses impactos de como começou a conversar com a própria família, da vida em sociedade, desse papel do educador. Então, lembro de uma das entrevistadas que disse: nunca mais eu dirigi do mesmo jeito que eu dirigia, que agora eu sou educadora dentro e fora da escola, então eu tenho que ter essa postura, ou a ideia de se identificar-se como professor, alguém que facilita esse aprendizado. Também os programas de desenvolvimento docente, eles incidem sobre efeitos positivos na carreira, na vida profissional, geram mesmo essa reflexão, é um momento de autoconhecimento, do estabelecimento de novas metas, aí, tanto profissionais quanto pessoais, além desse desenvolvimento humanístico que corre lado a lado, né, entre docente e discente. Também é referido esse significado do ser professor, da realização profissional, e os programas de desenvolvimento docente tendem a construir laços de pertencimento e identificação mais fortes com a cultura acadêmica. O nível 4 de resultados, ele é o mais difícil de alcançar, e talvez seja até um limite da própria pesquisa, porque nós tivemos acesso aos discursos dos participantes e não, então, a cena ali das práticas. Mas como os discursos são bastante fortes, bastante incisivos, isso a gente deu bastante validação, mas mesmo na literatura, resultados é um nível difícil de se alcançar. Como concretos, nós tivemos os relatos de introdução da OSCE, que é o Exame Clínico Estruturado em Estações, um curso de feedback para professores que uma participante organizou, a explicitação de critérios de avaliação para todos eles, isso se tornou muito concreto. E materiais, nós vimos que se por um lado, então, a pandemia ela foi um grande impacto, ela freou mesmo as discussões que estavam embrionárias e começavam a avançar, mas por outro, ela gerou grupos mais fortalecidos para enfrentar outras discussões sobre o processo avaliativo e processos também de ensino. Isso garantiu maior robustez e grande apoio institucional para o pilar do ensino, que é um pilar ainda em desequilíbrio nas instituições, né? Onde é mais valorizada a pesquisa, o pilar do ensino ganhou mais força.
O desenvolvimento docente, então, ele aproximou diferentes atores e surgiu essa ideia de comunidades de prática, né, onde os professores viam que tinham grupos ali consigo, que eles podiam contar, mas outros parceiros também estavam nesses desafios. Então, abriu caminhos para processos mais integrados de avaliação, ou seja, avaliação programática, assegurando que eles estavam no caminho certo. Na literatura se diz isso, né, que os membros do corpo docente são os recursos mais importantes quando o assunto é formação de professores, capacitação docente. Como considerações finais, eu trago aqui mais 2 slides resumindo. Então, foi muito importante esse diagnóstico situacional, porque eles confirmaram nossas pressuposições iniciais em relação às condições da avaliação do estudante. Produzir, compartilhar e rever como se apresentavam esses processos também foi formativo para cada um dos gestores ali e aproximou ainda mais eles da sua comunidade. O conhecimento basal era limitado, tinha um conhecimento ali inicial sobre os conceitos de avaliação programática, avaliação formativa e feedback, mas foram modificados de modo significativo após as ações de desenvolvimento docente. Uma coisa que foi muito unânime é esse reconhecimento e o chamamento, né? Conclamaram a necessidade de um desenvolvimento docente que aconteça de maneira contínua, seja interno, seja externo à instituição. Todos ali em si, nessa pesquisa, melhoraram suas práticas, conscientizaram sobre os processos e se fortaleceram, tanto teórica quanto tecnicamente, deixaram os terrenos mais preparados e deram pistas importantes sobre a implantação de programas mais arrojados, né, mais integrados da avaliação. Pistas no sentido de, eu acho que dá para desenvolver vindo dos últimos anos para os primeiros, a gente convencer melhor o corpo clínico e depois o grupo mais básico. Eu acho que é importante a gente ter uma reunião mais consolidada com estudantes. Então, uma série de pistas foram postas aqui. E também lançaram luz sobre a importância dos facilitadores, né, esse papel de pessoas que estão à frente, que são esses modelos, e para a promoção das comunidades de prática em torno desses objetivos mais comuns. Estreitaram, assim, com maior qualidade, a relação professor-aluno. Isso vai ao encontro do que se vê na literatura, né? Se pede para a avaliação dos programas de desenvolvimento docente uma compreensão mais global dos diferentes contextos, múltiplas fontes de informação, então essa coletagem de entrevistas, afiches, e o acompanhamento de mudanças a longo prazo. Com isso, nós acreditamos que avançamos um pouquinho, né, nesse terreno de desenvolvimento docente. Finalizada a parte de discussão, e agora acho que trazendo mais aqui para um âmbito pessoal, né, de formação, acho que tive vivências assim, importantes com literatura, com orientação, mas sobretudo com várias vozes, né, assim, de diferentes participantes, e num diálogo então com Paulo Freire, eu gosto dessa frase que ele diz, né, gosto de ser gente, porque a história em que faço com os outros e cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e não de determinismo. Então, possibilidades era o que mais aparecia ali entre os participantes, e essa ideia de você modificar, e por isso nós acreditamos que foi bem importante, bem gostoso de fazer esse trabalho. E aqui eu encerro dizendo muito obrigado a todo mundo, né? Muito se falou sobre comunidades de prática, a gente sabe que chega aos lugares não sozinho, então com muita gente, então agradeço a todo mundo por estar presente nesse e em outros momentos da formação. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, dentro do tempo regimental.